Olha, vamos abrir ao debate, certo? Vou passar a fala para a Celina e em seguida a gente também vai abrir para o público, tá? Bom dia. Antes de começar e abrir o debate para a sala, eu teria algumas questões para colocar de Mardônio e Sandra e, ao mesmo tempo, algumas coisas para dizer. Há muito o que dizer e eu diria que a atualidade, de alguma maneira, trabalha para nós. Ambas apresentações, tanto a do Mardônio como da Sandra, trouxe a questão dos discursos, né? Sobretudo a questão do discurso capitalista. E uma primeira questão que me vem é: será que o discurso capitalista, tal como evocaram, referindo-se ao Seminário 17 de Lacan, seria ainda suficiente para tratar do que nos ocorre? Deixo em aberto, não precisamos nomeá-lo se há um novo discurso, a questão não é essa, mas pensar se as questões trazidas por Lacan a partir do que ele evocou sobre o discurso do psicanalista, do capitalista, ainda é suficiente para tratar do que está ocorrendo. Enfim, um outro ponto que é a questão da morte, ou mais precisamente da pulsão de morte, que por sinal foi um conceito elaborado por uma mulher, Sabine Spielheim, na sua tese de medicina, que era analisante de Jung e que levou para Freud, e ele retoma o conceito. Então, é na repetição e em seu texto Para Além do Princípio de Prazer que Freud se vê obrigado a articular a pulsão de morte, a partir também do que chegava a ele dos traumatismos de guerra e da repetição desses traumatismos. Lacan, no Seminário 17, ele fala dessa tendência ao inanimado, só para frisar um pouco mais e aonde eu vou chegar a partir daí, sempre me endereçando também aos textos de vocês. Essa tendência ao inanimado, tendência de resistência à vida, diz Lacan. E eu vou citá-lo: o saber é o que faz com que a vida se detenha em um certo limite em direção ao gozo, pois um caminho para a morte é um discurso sobre o masoquismo. E Lacan cita Bichat quando ele diz: a vida é um conjunto de forças que resistem à morte. E me pergunto se nos tempos atuais não diríamos o contrário: a morte seria um conjunto de forças que resistem à vida. Vou tentar desenvolver. Uma palavra que se acha implícita, penso eu, na fala de vocês dois, e que evoca muito aquilo que estamos vivendo e o que denunciamos também, eu diria que seria a violência. Notamos esse retorno de um ódio acirrado. A violência da palavra é necessária para os laços, a questão da agressividade. Mardônio evocou há pouco essa questão. Mas aqui se tem uma violência real em níveis diferentes. Diria, rapidamente, violência na usurpação e forçagem do poder. Violência nos mais baixos níveis, que evocam uma hierarquia da violência, proposta, por exemplo, pelo PCC, o primeiro comando da capital, a facção criminosa que vocês conhecem, que julga, mata e enterra. Violência testemunhada no livro de Falcão e os Meninos do Tráfico. O Gil acho que vai falar um pouco mais tarde para vocês, em que ele evoca uma cena de crianças brincando de polícia e ladrão com pedaços de corpos estraçalhados no chão. E último, essa violência terrorista, né? Podemos morrer a todo momento, né? A todo momento uma bomba pode estourar. Falo isso da realidade de que atualmente na Europa. Então, vou passar, eu teria algumas coisas a dizer enquanto debatedora para abrir a questão, porque eu acho que esse assunto que esse colóquio propõe toca muito. Acho que as pessoas estão muito sacudidas, né, com o que tem ocorrido. Então eu pensei que essa jornada, a proposta dessa jornada tinha sido um pouco gulosa e ávida
pelas tantas questões que ela anunciava, mais questões vastas, difíceis e gravemente atuais. Mas talvez me dizia que essa avidez traduziria uma dificuldade ligada ao fato de estarmos invadidos por uma série de acontecimentos graves que proliferam com certa rapidez, bombardeando o nosso cotidiano. E também uma outra dificuldade se deve ao fato que não se tem recurso suficiente para pensar essas questões. Então, daí a dificuldade também em dizer. Acho que o interessante também de falar aqui é poder falar livremente, né? E ousar também, poder dizer. Algumas coisas que nos chegam de uma maneira bruta, crua. E essas coisas que chegam, esses acontecimentos, vêm desarranjando, eu diria, o simbólico. Não sei se poderíamos nomear isso real, tal como Lacan considerou, mas deixa aberta a questão. Pois tais acontecimentos, eles produzem um esfacelamento de lugares que antes tentavam, ou tentam, não sei mais em que tempo situar o verbo, que tentavam ou tentam manter lugares do laço social. E diria que o laço social, retomando um pouco o que vocês dois evocaram, seria o que funda um sentimento de segurança e não o contrário. E vou fazer um adendo rápido, porque Sandra já falou, Mardônio também, e que sabemos que a psicanálise não sabemos com a psicanálise que a linguagem não é um instrumento para pensar. Somos antes o efeito dessa linguagem. A linguagem não se reduz a um sistema codificado de signos. Lacan propôs, então, como vocês já disseram, uma teoria do laço social, que chamou os discursos. Lá onde Freud fundou o funcionamento da massa e do grupo em torno do amor e da identificação, com as 3 tarefas impossíveis, lembro-lhes, educar, governar e psicanalizar, Lacan, ele tenta esses modos de autoridade, retomando essas impossibilidades, com os 4 discursos. Daí, então, o termo discurso para falar de laço social. Eu gostaria de ler para vocês uma citação de um psicanalista francês que se chama Marie-Jean Sauret, psicanalista de Toulouse, e eu acho que traz um pouco, ajuda a pensar essa questão, desfalecimento do laço social. Ele diz: não há laço social possível, pensável, só há laço social possível e pensável com a condição que um terceiro termo, a palavra e a linguagem, interditem ao sujeito um face a face narcísico com seu semelhante e com sua própria imagem. Mas o laço social se acha ameaçado pela promessa ilusória feita ao sujeito, pela ciência e o mercado financeiro, de obter o que lhe falta sem a ajuda de nenhum laço social. Como então pensar que o mais particular e íntimo do sujeito, ou seja, a sua própria palavra, seu sintoma singular, possa colocar-se no comum em S2, sem se dissolver nele, num pensamento único, numa ideologia dominante, e sem que o coletivo se desfaça com a violência e o ódio? E como dizia então que o laço social seria o que daria esse sentimento de segurança e não o contrário, o que ocorre é que vemos, por exemplo, e lá eu me refiro especificamente às respostas de políticos franceses logo depois dos últimos atentados, em que políticos tentam brincar com o medo e as emoções quando respondem apenas com medidas de segurança. E essa resposta se situa a nível da sociedade do espetáculo ou do aqui e agora da página policial. Não digo que a questão da segurança não seria importante. Longe disso. Isso se justifica quando se trata de proteção, segurança e assistência. Mas se tratando de informação e análise, a resposta não poderia ser imediata. Precisamos de tempo.
Há 3 semanas comentávamos com os amigos da rapidez dos acontecimentos e suas consequências geopolíticas. Em uma semana, por exemplo, em que comentávamos isto, tinha ocorrido o Brexit, o atentado do caminhão Enis e o Putin na Turquia. Com o Brexit, por exemplo, a Inglaterra sai da Europa e com isso vem a hipocrisia de uma União Europeia que se pôs a criticar sua saída, se nomeando como modelo único a ser seguido como saída para a crise. Sabe-se o quanto essas noções de exclusão e inclusão são problemáticas. Por exemplo, refiro-me a Etienne Balibar, um filósofo francês, que dizia: com a Inglaterra houve uma inclusão na exclusão, ao passo que com a Grécia houve uma exclusão na inclusão. As políticas só vêm mostrar o quanto estão submetidas ao mercado financeiro, que é ele que dita as regras ao Estado e aos políticos. Atualmente, sabe-se muito bem que talvez essa decisão da saída da Inglaterra da Europa será anulada pela impossibilidade das regras do mercado financeiro. Então, aqui já se vê que o termo de separação perde seu efeito simbólico, pois nessa lógica o que existe seria mais um efeito de anulação. Então, voltando para a questão dos atentados, não vou entrar aqui nesse termo atual bastante usado e na moda atualmente na Europa, que é o termo de radicalização, e o trabalho de prevenção, que seria a desradicalização. Acho que Gilles e Neb vão tratar disso mais tarde, por vias diferentes. Mas gostaria de salientar a responsabilidade dos políticos e da mídia quando tentam colocar numa mesma economia os atos criminais, como um Big Brother de tais atos criminais. Pois sabemos que muitos deles são atos imotivados, no sentido quase psiquiátrico do termo, sem relação com a vítima, embora nem todos esses atos provenham de sujeitos psicóticos ou psicopatas. Outros podem vir do fanatismo religioso, outros ainda são vistos como atos políticos, ou ainda como atos mafiosos que tentam ainda tirar proveito, um proveito rentável do negócio. Mas quando vimos um presidente francês, logo após o último atentado do caminhão Enis, responder imediatamente, no aqui e agora, que se tratava de um atentado do Estado Islâmico, de Daesh, isso seria problemático, pois o Estado Islâmico aproveita tudo como empresa para a desestabilização do Ocidente. Sem contar o efeito de contágio que isso teria nos jovens que passaram a segui-lo, isso desde 2012, da era Sarkozy. Falando de tudo isso, até me parece que estou me defendendo para não falar do Brasil, pois moro na França há 20 anos. E estando longe, pensei falar para vocês de uma sequência, que vou ousar de dizê-los. Essa sequência, eu me permiti, eu quis ordenar da seguinte forma. Isso também para que a gente possa abrir para o debate. Primeiro, as manifestações antes da Copa das Confederações, cuja razão era a tarifa dos transportes. A Copa das Confederações em 2013, o Brasil ganha. 2014, Copa do Mundo, derrota da seleção. Reeleição de Dilma Rousseff, queda da moeda, corrupção, Operação Lava Jato. Aparição de uma oposição ferrenha. A classe abastada aparece nas redes sociais anunciando o desejo em deixar o país. 2016, processo do impeachment, expulsão da presidente, um caos gerenciável, o país entregue a uma empresa. E aqui vou citar um exemplo do presidente da Fiesp, Scarpa, quando dizia: quando o time perde, troca-se o técnico. Não é a primeira vez que o futebol ou o esporte é usado para representar ou ilustrar o que se passa em outro lugar.
ou o que não se pode falar. Mas, digo de passagem, como se pode utilizar tal metáfora, se é que se trata de metáfora, para falar disso? Dessa questão, dessa sequência, tiraria algumas questões. Será que os manifestantes da Copa das Confederações e aqueles que surgiram um ano depois no movimento pró e contra a presidente seriam os mesmos? Como se produziu essa virada? Se considerarmos a manifestação durante a Copa das Confederações como pura obra de baderneiros, seria talvez não reconhecer o que começou a surgir como movimento tentando endereçamento. Pensar como única resposta a questão da segurança seria uma resposta redutora. Com a derrota do Brasil na Copa do Mundo, desculpa se trago um exemplo do futebol, mas o futebol se inscreve na sociedade do espetáculo e das leis de mercado, mas não escapa às batalhas ideológicas que atravessam a ordem política. Quando o Brasil perdeu para a Alemanha, tem-se a impressão que nesse contexto, nessa altura do campeonato, era como se caísse o último bastião que para nós brasileiros representava um certo orgulho que unia. Como se restasse ainda uma certa esperança em unir a identidade de uma nação, mesmo que imaginariamente. Sem isso, a degringolada se acelerou em outro plano. Se na Copa das Confederações havia ainda um representante político que poderia segurar as pontas, e ainda que já frágeis nesse momento, mais tarde, 2015, 2016, tal representante havia desaparecido, efeito de uma série de fatores que produziu essa caça ao homem, que condensou em si a denúncia à corrupção e o fato também, pode parecer besteira ou uma banalidade, o fato de se tratar de uma mulher. Suspendo aqui essas relações. Em outro documentário intitulado Rio 50 Graus, se fala da aparição do baile funk nas ruas da cidade do Rio. Enquanto manifestação popular e subversiva que o funk representava, ele acabou sendo retirado da cidade, deslocado para a periferia e circunscrito dentro da favela. O que ocorre aí é que o movimento é banido, excluído da polis, não se reconhece como produção cultural, como sublimação. Não é que não houve uma resposta política. Houve a decisão em torná-la gueto. E tal resposta política a esse movimento cultural vem negar a autoridade e o endereçamento popular. E a psicanálise nisso tudo? Ocorre que, enquanto psicanalista, se fala da dificuldade, quando não da impossibilidade, em estabelecer relações entre o que se passa no social e no consultório. Como um amigo analista, que escreveu um artigo na França, analista brasileiro que se chama Alfredo Gil, ele constatava em seu artigo que nos anos 80 na França, os analistas seguiam apenas as associações dos pacientes dentro do consultório, sem essa preocupação com o social. Há 10 anos atrás se viu uma proliferação de livros em que psicanalistas tratavam dessa questão do social, psicanálise e o social. Então, será que a psicanálise saiu do seu lugar? Ou foi a demanda que mudou? Para terminar, gostaria só de dizer-vos que, bom, não precisa dizer, mas a psicanálise está em crise na Europa. Trabalha há mais de 15 anos no serviço psiquiátrico público e vemos essa degradação pela uniformização, o efeito da governança em todos os campos. Existe uma pressão enorme no trabalho que fazemos. Darei 3 exemplos. Primeiro, a pressão que haja um diagnóstico imediato, logo após a primeira entrevista, a ser registrado na base de dados do hospital. Segundo, vemos, eu caricaturo, mas é bem real, exemplos de sintomas de crianças endereçados pela escola que são tomados como signos, sinais de um déficit, indicando a exclusão dessa criança da escola. Em terceiro exemplo, na Itália, alguns analistas já foram acusados no penal
por não terem antecipado a passagem ao ato suicida ou criminal de seus pacientes. Com tudo isso, não se pode negar que uma prática de controle se ache cada vez mais próximo de nós. Aonde vou chegar com isso tudo? Pois, já que é claro que essa debandada só tende a piorar, sim, simplesmente dizer que é preciso mudar de técnico para que a equipe ganhe, não funciona. Então, o que tem ocorrido? O que tem ocorrido é que não há discurso identitário que una. Há uma crise na representatividade política, tudo já é decidido nos bastidores, é a mesma cena e só mudam os figurantes. Bom, vou terminar rapidamente só para informar para vocês, talvez vocês já saibam, mas não é uma nota de otimismo, mas mostrar talvez que alguma coisa tem -se que reinventar, desintransformar. Eu me refiro não ao Pokémon agora, mas ao movimento que surgiu há 6 meses na França, que seguiu os indignados, e o Podemos na Espanha, que se chamou Nuit debout, a noite em pé. Então, de que se tratava? Eram jovens que começaram a ocupar a praça, Place de la République, e esses jovens falavam, montou-se uma assembleia e cada um falava em seu nome. Todas as pessoas podiam ali tomar a palavra e falar. É interessante porque eles tinham uma rapidez em montar o som, montaram-se tendas de juízes, tendas de advogados, tendas de médicos, e lá se falava, se encontrava. E o interessante é que um dia a polícia cortou o som, então houve a assembleia levou a voz. Acho que houve isso aqui no sul, não sei, o jogral, né? Voz elevada, né? Isso. Mas o que eu queria dizer com isso é que, a partir do momento em que na França tentou instituir esse movimento, institucionalizar o movimento, ele morreu. Então eu acho que quando a Sandra terminou com essa questão do desintransformar do Pokémon, eu diria que teria de haver novas formas de invenção. Porque quando a linguagem entra na linguagem cifrada, ela não funciona mais. Então, vou abrir agora o debate para a sala, era o que eu queria dizer para vocês.